Essa era uma cápsula do tempo que ficou selada por 50 anos, mas ela acabou revelando um segredo aterrorizante. Lá dentro, estavam apenas cartas escritas por alunos da primeira turma da escola, imaginando como seria o futuro. No dia da cerimônia de comemoração da escola, o antigo diretor abriu a cápsula e distribuiu as cartas para as crianças, uma para cada uma. Algumas continham desenhos de foguetes, outras falavam de sonhos com tecnologias futuristas. Mas um garoto chamado George recebeu apenas uma folha coberta por uma sequência de números, o que o deixou muito confuso. Naquela mesma noite, seu pai, chamado Cade, acidentalmente molhou o papel. Ao pegá-lo para secar, sentiu algo estranho nos números. Como professor de física do MIT e gênio dos números, ele era muito sensível a padrões e eventos misteriosos. Movido pela curiosidade, ele isolou uma das sequências numéricas. Depois a dividiu em 4 partes. Ela parecia indicar a data, 11 de setembro de 2001. Imediatamente correu até o computador para verificar e descobriu que correspondia exatamente ao dia do ataque às Torres Gêmeas. Além disso, a parte final da sequência trazia o número exato de mortos na tragédia. Cade ficou profundamente abalado. Como cientista, ele não conseguia aceitar tamanha coincidência. Então decidiu organizar todos os números da folha, tentando provar que era apenas obra do acaso. Mas para sua surpresa, cada data correspondia exatamente a um desastre real, e os números batiam perfeitamente com as vítimas de cada tragédia. Isso o deixou completamente inquieto. Afinal, como alguém teria conseguido prever tudo isso? O pior é que ainda havia 3 sequências de números referentes a eventos futuros. No dia seguinte, Cade compartilhou sua descoberta com um colega. Segundo a Folha, uma tragédia mataria exatamente 81 pessoas no dia seguinte. Mas seu colega apenas riu, dizendo que tudo isso era absurdo, que ninguém poderia prever o futuro com tanta precisão, ainda mais desastres de meio século adiante. Ele ainda perguntou a Cade o que significavam os números que não estavam marcados. Cade ficou sem resposta, pois também não sabia o que significavam. O colega passou a acreditar que ele estava ficando louco, talvez afetado pela dor da perda da esposa, que havia morrido justamente em um desses desastres do passado. Isso deixou Cade irritado. Ele então jurou para si mesmo que descobriria a verdade. Foi até a escola procurar a professora da época para saber quem tinha escrito a carta com os números, mas foi informado que a criança havia morrido alguns anos atrás. Todas as pistas pareciam ter chegado ao fim. Ainda assim, para testar a veracidade da previsão, Cade passou a noite inteira monitorando notícias no mundo todo. Nenhum desastre aconteceu naquele período. Achando que talvez estivesse enganado, ele acabou dormindo e perdeu a hora de buscar o filho na escola. Lá fora chovia muito e as ruas estavam completamente congestionadas. Cade ligou para o colega para se desculpar, pensando que talvez tivesse mesmo exagerado. Porém, naquele instante, ele notou que a localização marcada no GPS coincidia exatamente com uma das coordenadas da folha. De repente, percebeu que os últimos números, na verdade, representavam coordenadas geográficas. Assustado, desceu do carro e correu até um policial para saber o que estava acontecendo. Foi informado de que havia apenas um pequeno acidente, sem maiores consequências. Mas naquele exato momento, o policial olhou para algo, empalideceu de terror e saiu correndo sem dizer nada. Curte o vídeo, segue esse canal e comenta a parte 2 para continuação.